E a partir de agora, a conversa é com o doutor Marcelo Mendes, mastologista lá da Oncolog, que retorna ao nosso programa. E a gente tem que agradecer muito a sua presença, doutor. Sempre que o senhor nos prestigia aqui com a sua presença, com o seu conhecimento, faz muita diferença, não só para mim, mas para todos que têm essa oportunidade de acompanhar esse bate-papo. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elgo. Eu que agradeço também o contato, o convite, e é sempre prazeroso estar aqui com você. E já aproveito para te parabenizar pela gestação, futura mamãe. Obrigada. Que te traga muito sucesso, que você seja muito abençoada. Obrigada. Já estou sendo. Já é algo que eu acho que desde a gestação, a gente já vê as transformações, não só no corpo, como na vida, Sim. Mas tudo muito positivo. Então, eu só tenho a agradecer. Eu estou muito feliz. Bom. Obrigada mais uma vez. Que bom. Doutor, hoje nós temos assim uma conversa que vai transitar aí por vários temas, mas o foco que a gente, inclusive, iniciou aqui, um bate-papo antes de iniciarmos a gravação, foi sobre amamentação, sobre essa importância da amamentação e a ligação que a mãe constrói com o filho através dessa amamentação também e todos os benefícios que advêm não só para ambas as partes, na realidade, né, doutor? Sim. Sobre a responsabilidade que é a amamentação. Exato, Ego. Você tocou num assunto muito importante, é tão importante que a própria Organização Mundial da Saúde, ela criou um programa há anos atrás para incentivar o aleitamento materno, Então, apesar de a indústria, ela tem fornecido o leite artificial, Sim. as fórmulas, mas sabe-se que, através dos estudos, nada é tão importante quanto o leite materno, e há um incentivo para que as mães amamentem exclusivamente ao leite materno os primeiros 6 meses, Que aí só a partir dos 6 meses ela começa a acrescentar uma fórmula, alimentos. Então, sem dúvida, o leite materno ele é insubstituível na sua composição, já desde o primeiro dia de nascimento, Então, o que importa também é que essa mulher tenha essa condição e essa tranquilidade para que ela vivencie esse período de amamentação. E como você bem colocou, o amamentar, ele não é um benefício só para a saúde do filho, Sim. É uma ligação que existe mãe e filho. Acho que é uma fase que precisa ser, Sim, é lógico que a gente, assim, nós não precisamos também romantizar demais, Sim. mas enxergar que de fato, sim, é uma ligação, é um elo muito grande da mãe com o filho, quem estuda o comportamento humano sabe que crianças que foram amamentadas ao leite materno, receberam esse contato com a mãe, são adultos até mais estáveis emocionalmente. Olha só. De tão importante que é esse vínculo inicial ao nascimento, Sim. Uma outra coisa também, do ponto de vista médico de saúde, crianças que foram amamentadas ao leite materno são adultos com menos chance de ter diabetes, adultos com menos chances de ter obesidade. Então, no que se refere à saúde do filho ou da filha, é fundamental. Você vê que é o físico e emocional também, né, doutor? É o físico e emocional, exatamente. É lógico mesmo que isso, para a mulher de hoje, o que a gente está falando da mulher de hoje, a mulher atual, Sim. que é uma mulher inserida no mercado de trabalho, uma mulher que tem a sua profissão, não é mais aquela mulher como foi as nossas avós, as nossas mães muitas das vezes, Então, tanto que a própria legislação trabalhista concede um certo período de licença maternidade para que essa mãe possa, essa mãe que trabalha, ela possa ter aquele período de tempo mínimo possível, que no Brasil são 4 meses, mas a gente tem países, por exemplo, europeus que concedem 1 ano, que seria o ideal, Não tinha essa informação. Exato. Então, assim, você vê o tamanho da importância, O tamanho da importância, não só em relação à questão de saúde para o recém-nascido, quanto a ligação mãe-filho, Então... É um investimento nas futuras gerações, né, doutor? Investimento nas futuras gerações, você vê com toda que eles certeza. estão enxergando muito mais à frente. Sim. Então, muitas vezes é preferível você conceder esse período. Sim. E sabe-se que você vai ter ali um indivíduo com uma saúde física, mental e emocional melhor, Com certeza. Então, de tamanha importância que é realmente isso. Então, vocês, mães, mulheres, essa é a vantagem da mulher, porque você abriga o filho dentro do teu útero, É verdade, é uma experiência, sim. Exato. Então, ao nascimento, romper essa ligação de uma hora para outra, que é o que às vezes acontece, seja por uma questão de saúde, essa criança vai para uma UTI neonatal, uma impossibilidade de amamentar, uma criança que vai para um abrigo, isso vai ter repercussão no emocional desse indivíduo, Que
Na realidade, doutor, eu já falei isso algumas vezes, o bebê nos primeiros meses, eu acredito, ou dias, ele nem sabe que nasceu, né? Exato. Então ele precisa muito dessa proximidade Sim, com a mãe. é um vínculo muito grande. A amamentação é uma continuidade, né? Sim, é uma continuidade de um vínculo até físico, corporal, né? A gente diz que o primeiro olhar, quem vê é a mãe. A mãe que consegue, a primeira visão de nós filhos é o olhar da mãe, né? Durante o período da amamentação. Então, sem dúvida, o que se precisa é que cada mãe faça aquilo que pode, né? Eu recebo um consultório, mães que vêm com uma certa dificuldade. A gente sabe que existem problemas físicos que podem acontecer na amamentação. Demais. Uma fissura, uma dificuldade de amamentar, uma questão da anatomia da mama, mastite, que é um processo inflamatório que pode acontecer, né? Que acontece muito, inclusive. Acontece, isso às vezes... Buscando informação sobre a amamentação, que a gente sempre precisa estar mais preparada possível para esse momento. Por mais que a gente tenta, através do conhecimento, né, de leitura, tá? Eu sei que a experiência ali, para cada uma é diferente. Sim. Mas, doutor, eu vejo assim o tamanho de mulheres que enfrentam dificuldades na amamentação. Sim. Por rachadura no seio, leite que não vem. Sim. O senhor acredita que, de repente, essa mulher moderna, desse momento atual, mudou um pouquinho essa relação com a amamentação? Sim, mudou. A gente tem, por exemplo, a gente tem questões bem práticas que fazem com que isso seja diferente, né? Uma delas, por exemplo, é um parto eletivo. O parto eletivo, o que que é? Você marca o dia e a hora para que aconteça aquele nascimento. Sim. E eu digo para o paciente que a natureza ela é perfeita. Então, imagine como se tivesse no teu organismo um disjuntor que liga a mama. Sim. Num parto eletivo, numa cesárea marcada, agendada, esse disjuntor não vai ser acionado de início. Não está na hora ainda. Não está na hora ainda. Então, naquele momento, é importante ter um pouquinho mais de paciência. Então, essa mãe que, por exemplo, eventualmente vai para um parto eletivo, um parto agendado, um parto cesárea agendado, tem que ter mais paciência porque esse estímulo, a descida do leite, a do colostro, ele demora um pouco mais do que num parto natural. Um parto natural, os fenômenos vão acontecendo, é como se quimicamente o disjuntor vai sendo acionado junto a um período do trabalho de parto. Então, se a gente comparar uma paciente que teve um parto normal e uma paciente que teve um parto cesáreo eletivo, a amamentação ela acontece com mais sucesso no parto normal, naturalmente. Entendi, doutor. Então, o que precisa antecipadamente, não há problema algum em marcar um parto. É só a questão da amamentação fisiologicamente, precisa dar um tempo a mais para que o processo se restabeleça. Você vai conseguir amamentar mesmo se tiver um parto cesáreo eletivo. É só ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tempo para que o processo todo se reinicie e aquilo aconteça no momento em que houve a escolha da data do nascimento, né? Entendi. Então, o corpo é perfeito mesmo, sim. né? Ele realmente, aquele momento, o parto natural, ele está acontecendo ali. Tudo está acontecendo, exato. Natural, né? Exato. É É como natural se mesmo. os botões fossem sendo acionados automaticamente, né? E a gente tem, lógico, uma incidência de parto eletivo um pouco maior. Ainda é maior, doutor? Ainda é maior. Então, por isso que a gente pode ter, às vezes, nesse tipo de população de mulheres, né? um pouco mais de dificuldade. Né? E Entendi. o início no nascimento, o momento inicial, ele é crucial. Porque é a primeira vez que você pega teu filho no colo. E se você tem dificuldade num primeiro dia, no segundo dia, qual é o medo dessa mãe? De que ela não tenha condição. Sim. Ela tem medo de que, se ela não conseguir, o bebê pode morrer. Isso é o que passa na cabeça da mãe. Doutor, e esse fator emocional que está operando aí, essa ansiedade, essa expectativa, também atrapalha, né? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Eu falei, meu Deus, a mãe fica tão ansiosa, ela Sim. quer tanto amamentar, que o leite desça, que venha sem nenhum problema, que daí ela mesma impede, né? Então, às vezes, num primeiro, num segundo dia que tem uma certa dificuldade, ela não vai pensar duas vezes de colocar uma fórmula e dar para o filho. Entendi. Então, é muito importante que tenha uma certa... às vezes, eu brinco dizendo assim para o paciente, olha, visite uma tribo indígena, nós não somos biologicamente diferentes deles, nós somos diferentes em costumes, em hábitos, e você pode ter certeza, lógico, ali ela está inserida num contexto tão natural que aquela mulher indígena, ela não tem dúvidas que vai amamentar.
Não há dúvida alguma na cabeça dela. É certo. É certo, líquido e certo, como foi as gerações da mãe, da avó, da bisavó. Sim. E lógico, todo o fenômeno da mudança social, cultural, a mudança das relações, essa mulher que está inserida no mercado de trabalho, ela tem inúmeras preocupações, né? Então, por isso que esse período de amamentação, ele vai sofrer interferência um pouco desse contexto de cada mulher. E importante dizer também para essa mulher, faz o que você dá conta de fazer. Não existe supermãe, não existe uma regra, não existe um modelo. Doutor, eu vou fazer um curso de amamentação. Esqueça tudo isso. Você pode ter certeza, na hora que nascer, é você e seu filho. Um bebê é diferente do outro. A mãe vai ter que ter um tempo de conhecer esse filho ou essa filha. Sim. Né? Então tem que ser um processo bem mais experiência, vivência mesmo. Você tendo tempo, se permita passar por essa vivência, passar por essa experiência. Não há uma apostila de como amamentar, pode fazer o curso que for. Às vezes a paciente fez um curso, fez tudo certinho, mas na hora H ela enfrenta... Não deu certo. Não deu certo por algumas razões. É lógico, existem razões físicas, existem Sim. razões que às vezes precisa de uma abordagem médica, existem enfermeiras que trabalham com esse processo de amamentação, que prestam suporte, né? Isso é importante, com certeza, isso faz parte. Inclusive tirar um pouquinho dessa sobrecarga, né? Que Exato, fica ali para pelo menos conseguir dar uma assistência para essa Sim. mãe, né? E se ela tem alguma dificuldade, identificar qual é essa dificuldade, para que ela vença essa dificuldade e tenha sucesso, né? Que ela consiga, se ela tem tempo disponível, que isso é o mais importante para essa mãe. Nem toda mãe vai ter o tempo disponível para realmente amamentar, por várias razões. Sim. Né? E essa mãe também não pode se sentir culpada se ela não tem esse tempo. Mas se sente, né, doutor? Assim, se você já é mãe, se você já teve esse filho, essa vida já deu continuidade, isso já foi a maior coisa que essa mulher, esse homem já fez. Entendi. Depois que nasce, daí para frente, você vai fazer o que você vai poder, o que você consegue fazer. Então, não se frustrar também essa mulher se ela conseguiu amamentar apenas 1 mês ou 2 meses, se a amiga amamentou 2 anos ou 1 ano. Faz o que você dá conta. Lógico, procure às vezes ajuda se há alguma dificuldade, né? Então, existem algumas dicas, como que eu te falei. Se há um parto marcado, de hora marcada, uma cesárea de hora marcada, calma. Esse processo vai precisar de um tempo maior para se desenrolar. Entendi. Né? Comparado a um parto normal. Isso é uma ótima dica, né? Sim. Porque muitas mulheres que optam pelo cesáreo Sim. não têm esse conhecimento. Eu mesmo Sim. não tinha, doutor. Exato. Falando que, olha, você tem que ter essa Sim. atenção, que Então, talvez você vai em um momento que o seu corpo ainda sim, não está preparado. Exato. As primeiras 48 horas não quer dizer que você vai colocar o neném para sugar que o leite já vai derramar. Sim. Não. Né? O dispositivo disjuntor ali não foi ligado. Mas, doutor, você estando preparada com essa informação, por exemplo, já é o que eu gosto de falar sempre, quando você já tem essa informação, você está preparada, você não fica naquela frustração naquele Exato. momento e você facilita, fala, não, tranquilo, Sim. daqui a pouquinho o corpo já tem a informação, a natureza age e vai, Exatamente. o leite vai vir. Né? Exatamente, porque esses primeiros 2, 3 dias do nascimento, ele é crucial. Sim. Porque é aquele primeiro contato que você realmente vai ouvir o choro do seu filho, você vai entrar em contato com ele, você vai querer que ele sugue a mama e que já tenha leite suficiente. E isso não vai ser assim, né? Então, Sim. você sabendo disso, você fala, não, peraí, eu sei que eu vou te esperar uns dias, está tudo bem, não vai acontecer nada de mal, para que deixe que naturalmente as coisas aconteçam, né? Não deixa o emocional atrapalhar esse processo, né? Exato. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta conversando com o doutor Marcelo Mendes, mastologista, sobre amamentação. Doutor, os benefícios da amamentação para o filho é algo que, embora a informação sempre é bom a gente enfatizar, mas assim, todo mundo já está aí bem
ciente de todos os benefícios, como o doutor também já falou, não só a questão emocional quanto física. Mas para a mãe também tem muitos benefícios, né? O ato de amamentar. Sim, muitos estudos mostram Sim. que a mulher que amamentou por um determinado período de tempo, ela tem uma ligeira redução no risco de câncer de mama. Pois é, isso Né? era uma informação que antes de eu ter essa oportunidade de ser mãe, me assustava, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, eu estou aí fazendo parte dessa estatística, porque ainda não amamentei, não sou mãe, então tinha um receio, sabe? Sim. E essa informação procede, não é tanto assim, existem outros fatores que podem contribuir para isso, Exato. e também não é 100% certo que você não amamentou que você vai desenvolver um câncer absolutamente. também. Você tocou numa coisa muito importante. São inúmeros fatores, Sim. né? Então, quando a gente fala, por exemplo, especificamente de câncer de mama, existem inúmeros fatores que podem estar em jogo ali na vida de cada mulher, né? Sim. Uma mulher que não amamentou, não teve filhos, não quer dizer que ela vai ter mais câncer de mama. Não. Ela tem uma taxa, um risco como qualquer outra mulher. Entendi. A mulher que teve vários filhos, que teve longos períodos de amamentação, existem estudos que mostram que essa mulher precisaria amamentar durante 2 anos. É como se, por exemplo, o período de amamentação fizesse com que as células da mama se amadurecessem. Entendi. E na biologia, aquele tecido que amadureceu, um tecido maduro, que as células são maduras, são células com menos chances de sofrer mutações. Entendi. Então, talvez esse seja, biologicamente, o que possa estar por trás de um período longo de amamentação. E, teoricamente, quanto mais filhos, melhor. Então, a mulher que teve 5 filhos, amamentou por durante 2 anos cada um, é como se ela estivesse ganhando benefícios de cada gestação, de cada filho que ela amamentou. É óbvio que a gente tem, sim, mulheres que tiveram filhos, amamentaram e tiveram um tratamento de câncer de mama. Também não isenta, né? Também não isenta, Sim. porque a gente precisa orientar bem isso, Elga, para que a mulher, digamos assim, não aconteça 2 situações. A que não teve filhos ainda e não amamentou, ela entra em pânico, ela fica com medo porque acha que vai ter câncer de mama. Então, isso não é verdade. Ou o contrário, a mulher que teve 5 filhos e amamentou, não faça os exames, ela acha que isso já tá suficiente, que ela não vai ter câncer de mama. Sim. Então não é verdade, né? Então, sim, amamentar por longos períodos, ele pode ser um fator de proteção. Você ganha uma carta de proteção, Sim. né? Mas a amamentação ela tem que acontecer por um período longo, 1 ano, 2 anos. Então, por exemplo, a mulher que amamentou 1 mês, isso está bem provável que não ganhe um benefício em função por conta desse curto período de amamentação, né? Então, na verdade, a gente vê que, por exemplo, particularmente no câncer de mama, é muito nítido a gente observar um aumento proporcional de casos com a mudança no estilo de vida da mulher. Então, se nós compararmos a geração das nossas avós, proporcionalmente, a quantidade de câncer de mama proporcional era menor do que hoje. Então, lógico que é uma mera observação, nós não podemos fazer nenhuma afirmação. Mas sabemos hoje, sim, que as mulheres inseridas numa vida diferente, num estilo de vida diferente, muitas vezes tendo... comportamental também, comportamental, né, doutor? então, as mulheres com essa autonomia também vieram outros tipos de comportamento que se tornam nocivos também. Exato, né? Então, a gente pode dizer, sim, que amamentar pode ser um fator de proteção para a mama? Sim, pode ser. E quanto mais tempo amamentar, melhor. Olha que maravilha. Sim, então você pode ganhar um bônus. Sim. É como se aquilo te desse um bônus. Olha, você amamentou durante 2 anos, eu vou te dar um bônus de 5% de menos risco de ao longo da sua vida você vir a ter câncer de mama. Sim. Agora, não isenta essa mulher de que a partir dos 40 anos, ela entra no programa de rastreamento normal, mamografia, ultrassom, ela vai fazer, toda mulher tem que fazer o que é preconizado, né? Sim, cuidar, né? Ter essa responsabilidade. Exato. Com os seus exames, Sim. estar em dias, tudo Exato. certinho. Eu acredito que essa responsabilidade com o fazer a sua prevenção
já está bem inserida, né? Eu acho que a gente bate muito nessa informação, então a pessoa precisa assumir de verdade essa responsabilidade. Sim, é lógico que assim, a gente tem que tomar só um cuidado de não causar também um sentimento de culpa nessa mulher, se caso aconteça um evento, né? Entendi. Então, lógico, fazer os exames periodicamente faz parte, não isenta também aquela mulher de repente, se passar por um diagnóstico, né? Então, existe essa recomendação da área médica, existem as recomendações a serem seguidas, né? Mas saber que na vida também as coisas são um pouco imprevisíveis. A ciência também não vai conseguir prever tudo, né? Sim. Então, saber lidar um pouco com isso, né? Com certeza. Mas o que nós pudermos fazer por nós mesmos... Lógico. Né? O que tiver ao nosso alcance também. Verdade. É muito importante isso, né? Com certeza. Doutor, a mulher também que teve câncer de mama ou desenvolveu durante a gestação, que pode acontecer, né? Ela é impedida de amamentar? Não, ela só... Se ela tiver em período de quimioterapia, aí a orientação é não amamentar, porque o leite materno vai conter uma certa quantidade mínima daquelas medicações que a mulher está recebendo, né? Então, a mulher que se ela não tiver, se ela já finalizou o tratamento, ela pode engravidar, ela pode depois amamentar, não há contraindicação. A mulher que tratou de câncer de mama e tem uma gestação futura, essa gestação não atrapalha o tratamento que ela fez e nem o tratamento que ela fez atrapalha a gestação. São coisas independentes. Que maravilha, porque fica esse estigma, né? Fica. Tanto que, às vezes, mulheres que ainda não tiveram filhos e se aproximam ali de uma idade de 40 anos, ela pode fazer uma captação de óvulos, guardar no banco, congelar, ela faz o tratamento. Se, eventualmente, ela não menstrua mais por conta da quimioterapia, ela tem os óvulos guardados que depois ela pode fazer uma fertilização, gestar, ter filhos e amamentar. Olha que maravilha. É um procedimento, né, que hoje em dia ajuda essas mulheres que passaram por esse tratamento a terem filhos depois, exatamente. né? Então, eu não realmente, inclusive eu conheço mulheres que se submeteram ao tratamento do câncer de mama e que infelizmente abandonaram a maternidade por causa disso. Acho que não congelaram os óvulos, né? Sim, às vezes a mulher ela pode, por efeito da quimioterapia, ela entrar numa menopausa, antecipa um pouco a menopausa, né? Se ela está ali mais próxima dos 40, acima dos 40 anos de idade. Então, se é uma mulher que ainda não teve filhos e deseja, a gente orienta, busca um profissional de reprodução humana, faça a captação dos óvulos. Então, só para deixar claro que a gestação e a amamentação, ela não é contraindicada mesmo na mulher que fez um tratamento de câncer de mama, né? Que maravilha, doutor. Sim. Porque geralmente é algo que ficava um pouco, né, desconhecido. Exato. Será que a gestação vai me trazer algum problema futuro? Exato. Porque eu já estou aí acabando de superar, né, essa questão do câncer de mama. Então, não tem nada, nenhum estudo que comprova isso. Não, absolutamente. Que seja nocivo de alguma forma, que interfira de alguma forma nessa recuperação. Não. Então, todos os estudos que foram feitos com mulheres que tiveram gestações passadas por um tratamento, não houve nem prejuízo ao tratamento e nem o tratamento trouxe uma gestação de alto risco, por exemplo, né? Então, existe na realidade, eu acho que só benefício, né, doutor? Porque gerar uma vida sempre é positivo. Eu acho que o fator emocional e mental é algo que comanda o nosso corpo. O doutor pode me falar muito melhor, nos falar muito melhor sobre isso, né? Quando você está bem mentalmente, emocionalmente, eu acho que tudo funciona mais, inclusive o resultado do tratamento, né? Lógico, né? Lógico que assim, é uma escolha bastante pessoal, né? É muito importante que a gente não crie um rótulo. Então, muitos casais decidem por não ter filhos. E está tudo certo, eles não precisam se enquadrar naquele modelo que todo casal tem que ter filhos, ou que para você ter filhos você tem que estar casado. Não, eu digo sempre que, por exemplo, para Deus, vamos chamar de Deus, não existe uma moral. Sim. Senão, só teria filhos quem se declarasse juras de amor eternas. Né? Não é o que acontece. É verdade. A vida vem, a gestação vem, uma vida vem. Se encontrou com juras eternas ou se encontrou num carnaval, a vida vai vir. Então é muito importante que cada um escolha a sua forma. É como ser mãe. Não existe um modelo de mãe padrão. Se você puder amamentar 6 meses exclusivamente o leite materno, ótimo. Se você conseguir 3 meses, é o que você conseguir. Não se cobre a mais nem a menos. Faça o que você consegue. Né? Isso, quando eu venho muitas pacientes com problemas na amamentação,
Muitas vezes elas vêm frustradas, com medo de não conseguir amamentar, se sentem culpadas. Então, às vezes é uma frustração ela não conseguir amamentar. Sim. A gente tem que sair disso, né? Porque a maior coisa você já fez. Você já fez a maior coisa, que foi aceitar essa vida em você. Verdade. E isso a mulher, só ela tem a decisão de aceitar ou não essa vida. O homem não. Só a mulher tem essa decisão. No momento em que você faz um teste de gravidez e dá positivo, pode ter certeza, se você não aceitar essa vida, você não deixa essa vida evoluir. Concorda? Com toda certeza. Então, se você deu um passo adiante e disse, eu vou deixar essa vida vir, isso já é a maior coisa que você já fez e ponto final. Dali para frente, se amamentou 6 meses, 1 ano, 2 anos, você faz o que é possível, sem culpa, sem seguir nenhum padrão, sem seguir nenhum modelo. Com certeza, doutor, que maravilha. Eu tenho certeza que tirou esse peso, né, que fica em nossos ombros, né, porque Sim. você realmente quer fazer o seu melhor, Sim. mas a gente precisa respeitar, né, fisicamente a natureza de cada um, e se der para ser feito da melhor forma possível, ótimo, se não, Exato. tá bom também, né, Sim. existem outros recursos também, né. Claro, lógico, Doutor sem dúvida. Marcelo Mendes, olha, eu sempre adoro ter esse contato com o seu conhecimento, com a sua forma com que você consegue nos transmitir esse conhecimento. Então é sempre bom te ter aqui, engrandece o nosso programa. Estou ansiosa pelo próximo bate-papo. Obrigado, eu te agradeço e sucesso na sua gestação. Obrigada, viu? doutor. Futura Da mamãe. próxima vez, ele já vai estar aqui. Quem sabe, exato. Vai estar te atrapalhando um pouquinho aqui nas filmagens. Imagina, doutor. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, um abraço.